Fala, povo de Deus, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um devocional do Pilha Certa. Tava com saudade de vocês já tem 15 dias que eu não gravo um devocional. Mas eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra hoje para o meu coração e para o seu coração. O tema da nossa mensagem é uma nova chance. Nosso texto de referência se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao versículo de número 9, que diz o seguinte: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta! Por que ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Mais uma vez, Jesus ele veio nos ensinando através de parábolas. Como eu já falei no outro devocional, parábolas são analogias. São coisas do dia a dia que Jesus utiliza para poder explicar coisas espirituais. E quando eu leio essa parábola de Lucas capítulo 13, não me vem outro tema na mente a não ser uma nova chance. Porque é exatamente isso que ele quer nos mostrar, que ele é um Deus de nova chance. Ele é um Deus que não tem prazer em punir aquele que está no erro. Antes ele quer tratar para que essa pessoa venha frutificar. E ele ministrou no meu coração que existem dois tipos de pessoa que merecem uma nova chance. Aquele que está longe do caminho e aquele que se perdeu do caminho. Primeiro vamos falar daquele que está longe do caminho. Se tem uma coisa que nos mantém longe da presença de Deus, é a prática permanente do pecado. Lá em Isaías 59 diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados ou surdo para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Ele nos distancia de Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, conta a história de um homem que é conhecido como paralítico do tanque de Betesda. Era um homem que estava há 38 anos na beira daquele tanque, esperando o movimento das águas, que segundo a tradição, de tempos em tempos, um anjo vinha, movimentava aquelas águas, e o primeiro que descesse as águas depois daquele movimento, ele era curado de qualquer enfermidade. Eu não sei quanto tempo aquele homem permaneceu na beira daquele tanque, eu não sei nem quantos anos ele tinha, mas eu sei que boa parte da sua vida ele estava ali esperando aquele milagre. E de repente, Jesus aparece para ele e pergunta o seguinte: queres ficar são? Aquele homem gastou muito tempo da sua vida esperando algo. Ele gastou muitas oportunidades, ele poderia ter feito tantas coisas, mas ele estava focado na sua cura. E de repente Jesus chega para ele e pergunta: queres ficar são? Em vez dele responder: quero, Senhor, é tudo que eu mais quero, ele começa a dar desculpas. Ah, Senhor, quando eu vou descer, alguém desce antes de mim, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. E Jesus não estava perguntando nada disso para ele. Jesus simplesmente está perguntando para você nesse dia de hoje: você quer ser curado? Você quer uma chance de fazer algo novo na sua vida? E aquele homem, naquele momento, recebeu a sua cura. Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E na mesma hora, aquele homem foi curado daquela enfermidade e seguiu o seu caminho. Mais tarde, Jesus encontra ele no templo e fala o seguinte para ele: você já está curado da tua enfermidade. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Jesus deu uma nova chance para aquele homem, para fazer algo diferente na sua vida, para sair daquele estágio de paralisia que ele viveu por 38 anos. E Jesus está dizendo para mim nesse dia de hoje que Ele está levantando pessoas que estão caídas através da sua palavra, através de uma ordem. Jesus está ministrando uma palavra sobre o teu coração e Ele está dizendo: levanta, toma a tua cama e anda. Não é momento mais de ficar prostrado. Talvez o anjo não tenha mais agitado as águas, talvez o milagre não tenha acontecido da forma que você esteja esperando, mas Jesus está liberando uma palavra de cura sobre a sua vida e Ele está te dando uma nova chance de você fazer a coisa do jeito que tem que ser feita. Levanta, toma a tua cama e anda. Saia dessa paralisia, saia desse estágio que você está, que você não consegue movimentar uma palha, você não consegue levantar da cama, você não consegue produzir nada. Jesus está chegando diante de você nesse dia de hoje e dando uma ordem: toma a tua cama e anda. Não importa quanto tempo você esteja nessa, eu quero dizer que Jesus é poderoso para te dar uma nova chance e mudar a tua história.
Segundo tipo de pessoa que merece uma nova chance, aquele que se perdeu do caminho. Quando Deus ministrou isso no meu coração, logo me veio à mente a igreja de Éfeso. Lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7, João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve uma carta ao anjo que está na igreja de Éfeso. E ele faz a seguinte repreensão: eis que eu tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Salomão lhe fala o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Por que Salomão fala isso, Jorge? Porque quando nós começamos, nós estamos cheios de vigor, estamos cheios de sonhos, estamos cheios de esperança. Só que muitas vezes o tempo vai passando e nós vamos perdendo aquilo que nós tínhamos no início. A igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo e a sua história ela começa mais ou menos ali no capítulo 18 de Atos. E no capítulo 19, quando Paulo retorna para aquela igreja e ele vem falar com ela diretamente, a primeira coisa que ele pergunta é a seguinte: vocês já receberam o Espírito Santo? E aquele povo respondeu: nós nunca nem ouvimos falar de Espírito Santo. E Paulo ora e o Espírito Santo é derramado sobre aquele povo e todos eles começam a falar em línguas e profetizar. Aquela igreja era uma igreja que os aventais, os lenços eram passados em Paulo e levados até pessoas que estavam enfermas e aquelas pessoas eram curadas das suas enfermidades. Aquela igreja era uma igreja em que a pregação da palavra era feita de tal forma que as pessoas vinham entregar e queimar os seus livros de arte mágica e de bruxaria. Aquela igreja era uma igreja onde as pessoas que fingiam ser aquilo que elas não eram, elas eram envergonhadas. Tinham dois homens lá, que eles estavam pregando a palavra, estavam tentando expulsar o demônio, só que eles estavam fingindo e eles foram envergonhados. A igreja de Éfeso era uma igreja que no seu início tinha a primazia do Espírito Santo. O Espírito Santo era a figura central. Só que em algum momento da sua caminhada eles se perderam. Em algum momento da sua caminhada eles enfraqueceram. E Jesus ele manda João escrever para eles: eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Mas ele também dá uma palavra de incentivo. Ele também diz para eles o seguinte, lá no versículo 5 do capítulo 2 de Apocalipse: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus convida aquela igreja a voltar, eles lembrarem da onde eles caírem e eles retornarem. Ei, Jesus está dizendo para mim e para você nesse dia de hoje: eu não tenho prazer em punir o meu povo, mas eu tenho prazer que o meu povo se conserte, que ele se arrependa e que ele faça novamente, que ele faça de novo. Eis que eu estou te dando uma nova chance. Talvez o ambiente ao teu redor tenha influenciado a tua fé, tenha influenciado a tua maneira de agir, de pensar e de falar, mas eu quero dizer para você: volte ao primeiro amor. Jesus está te convidando a voltar a fazer aquilo que você fazia no início. Talvez você era uma pessoa de oração, você era uma pessoa que pregava a palavra, era uma pessoa que cantava e hoje não faz mais, mas Jesus está te convidando. Volte ao primeiro amor. Eu tenho grandes coisas para fazer na sua vida, mas é necessário que você, nesse dia de hoje, você lembre de um momento da sua queda. Traga à tua memória o momento da tua queda, porque Deus ele vai te curar nesse momento. Ele vai te curar e Ele vai te dar uma chance de fazer de novo, porque Ele não quer te destruir, Ele não quer te punir, porque a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja exterminado, mas tenha a vida eterna. Deus tem uma vida eterna para você, e Deus tem uma vida aqui na terra, próspera e dentro da sua vontade. Se renda nesse dia de hoje, volte para o caminho, volte a fazer as primeiras obras, retorne para o seu primeiro amor, que Deus vai te dar a sua vitória. Talvez você me pergunte nesse dia de hoje: Jorge, mas o que isso tem a ver com o texto de referência que foi lido? Eu digo para você, tudo a ver. No nosso texto de referência, o dono daquela vinha, ele por 3 anos ele estava procurando frutos naquela figueira, e por 3 anos ele não achava. E ele deu uma sentença. Por que ela está ocupando a terra inutilmente? Corta ela. Existe uma sentença para a minha vida e para a sua vida. Existe algo no mundo espiritual que não quer que nós avancemos, que não quer que nós atinjamos o nosso objetivo, mas só que Jesus, o Deus que se fez servo, Ele intercede por nós. E como o rapaz que trabalhava, como o vinhateiro que trabalhava naquela vinha, ele está intercedendo por mim e por você junto ao Pai.
Ele está dizendo o seguinte: dá mais um tempo, Pai. Dá mais um ano, porque eu vou tratar dessa figueira. Eu vou escavar e eu vou estercar. Esses são 2 passos na nossa vida que precisam ser feitos para que nós venhamos a frutificar. Passar pela escava e pela estercagem. Eu vou explicar isso para você. Quando uma planta ela está fraca, ela precisa ser escavada, ou seja, ao redor dela, ela precisa que seja retirado aquela terra que está sem nutriente. E quando tira aquela terra em volta dela, muitas vezes a planta fica frágil, ela fica vulnerável. E Deus ele está dizendo para mim nesse dia de hoje que Ele vai tirar do nosso derredor aquilo que não está sendo produtivo. Ei, eu quero dizer para você que nos próximos dias Deus vai mexer naquilo que está ao seu redor. Deus ele vai interferir no ambiente que está à sua volta e Ele vai retirar tudo aquilo que não é frutífero para você, tudo aquilo que está impedindo o teu crescimento, Deus vai remover. Não se espante se do nada algumas amizades sumirem da tua vida. Não se espante se do nada você for removido de alguns lugares. É Deus que está te escavando, é Deus que está tirando em volta de você aquilo que não é produtivo, aquilo que está influenciando de forma negativa na sua vida. Mas Deus ele está colocando no lugar algo que é maravilhoso. Deus está colocando esterco. Jorge, o que o esterco pode ter de bom? Esterco é excremento de animal. No popular mesmo, é cocô de boi. Ele não tem uma textura muito legal. Ele não tem um cheiro muito agradável. Mas ele vai produzir nutriente suficiente para que você venha profetizar. Deus está tirando aquilo que é improdutivo da sua vida e está colocando esterco. Talvez no primeiro momento, aquilo que Deus colocar no teu caminho não vai parecer ser muito bom. Talvez no primeiro momento você vai se sentir incomodado com aquilo que Deus colocar ao teu redor. Talvez você sofra com o novo ambiente que você está vivendo, mas Deus está dizendo para você nesse dia de hoje, é necessário para que você venha voltar a frutificar. Deus vai arrancar aquilo que está impedindo o teu crescimento e vai colocar ao teu redor aquilo que vai te colocar para cima, aquilo que vai te fazer dar frutos. Deus está mexendo na tua estrutura nesse dia de hoje. Ele não quer mais que você fique parado, Ele não quer que você fique mais perdido no meio do caminho, mas Ele quer que você volte a fazer aquilo que você fazia no início. Ele quer que você comece a fazer aquilo que você nem chegou a fazer porque estava paralisado. Deus ele está te dando uma nova chance. Ele vai escavar e Ele vai estercar. Ele vai tirar o que não presta e vai colocar aquilo que vai te dar crescimento na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você nessa semana você vai ser escavado e você vai ser estercado. Vai ser retirado de você tudo aquilo que você acha que é bom, mas está fazendo com que você se perca no caminho do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje e receba essa nova chance da parte de Deus. Deus está te dando uma nova chance para que você venha frutificar em nome de Jesus.